Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vocês sabiam que todos nós temos uma identidade? E eu não estou falando aqui sobre aquela identidade que nós carregamos em nossas carteiras. Hoje, Jesus não começa com um pedido nem com uma correção. Ele começa com uma afirmação sobre quem nós somos. E a palavra de Deus hoje, ela nos inquieta ao nos questionar se nós temos vivido como aqueles que Jesus diz que nós somos. Assista este vídeo até o final, porque o Senhor hoje não quer apenas nos ensinar algo novo. Ele quer nos devolver a consciência da nossa identidade. Refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa identidade. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de Mateus, no último domingo, nós vimos que Jesus subiu a montanha e ali proclamou as bem-aventuranças. E hoje, ainda naquele cenário, Jesus olha agora para os seus discípulos e lhes diz algo que muda radicalmente a forma como nós vemos quem de fato nós somos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, diz o Senhor. Percebam, irmãos, Jesus, ele não diz vocês devem ser, ele diz vocês são. Ou seja, antes da missão vem a identidade, porque antes do fazer vem o ser. Em outras palavras, Jesus não nos envia para descobrir quem nós somos. Ele nos envia porque já nos chamou e nos definiu. Primeiro ele diz, vocês são, e depois ele diz, vivam como tal. O sal só existe para se misturar. Se ele se preserva, ele perde o seu sentido. Se ele se dilui demais, ele perde o sabor. Assim também é o cristão. Ele não pode se esconder do mundo, mas também ele não pode se confundir com ele. Porque quando o discípulo vive uma fé apenas interior, sem encarnar o Evangelho na sua vida, ele se torna como que um sal guardado no saleiro. E o sal guardado, meus irmãos, nós sabemos que ele é inútil. Mas aí o Evangelho ele avança e então Jesus diz que vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, a luz não força, ela não disputa espaço. A luz simplesmente se manifesta e ao aparecer, ela torna visível tudo que estava escondido. Ela mostra o caminho, ela expõe os obstáculos e com isso ela dá segurança a quem caminha ainda no escuro. É por isso que Jesus é tão claro ao dizer que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Porque, meus irmãos, uma fé escondida, ela não ilumina ninguém. E é exatamente aqui que o Evangelho atinge o centro do nosso coração. Porque não basta crer, não basta frequentar a igreja, não basta conhecer a palavra. É preciso se deixar ver pela coerência da vida. E isso São Francisco de Assis entendeu como poucos. Por isso ele dizia, pregai o Evangelho em todo o tempo. E se necessário, use palavras.
São Francisco não explicava o Evangelho, meus irmãos. Ele o tornava visível com a sua coerência de vida. E Jesus vai concluir este Evangelho de hoje dizendo que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Percebam, meus irmãos, não é para que admirem você, não é para que elogiem a sua fé, não é para que reconheçam a sua santidade, porque no final nós não fizemos nada além da nossa obrigação, mas é para que Deus, em tudo isso, ele seja reconhecido. Isso nos ensina que quando a nossa vida aponta para nós mesmos, a luz ela acaba virando vaidade. Mas quando ela aponta para Deus, a nossa vida se torna testemunho. Este evangelho de hoje, ele não vem para nos condenar. Ele vem, na verdade, para nos despertar, ao nos questionar onde a nossa vida perdeu o sabor do evangelho. Onde será que a nossa luz foi encoberta pelo medo, pela acomodação ou pela incoerência? Onde, ao olharem para a nossa vida, meu irmão e minha irmã, as pessoas passaram a ser conduzidas ou foram conduzidas para glorificar a Deus e não a nós mesmos. Meus irmãos, Jesus não nos chama a brilhar por vaidade, mas para iluminar pelo amor. Então, não esconda o que Deus acendeu em você. Não dilua o que Ele já consagrou. Seja então testemunho, seja coerente, e assim o mundo verá a Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.